Zoraida Soares. Obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. É costume, eu diria mesmo, é obrigatório e, sobretudo, é justo saudar os cidadãos e as cidadãs que se organizam em termos de elaborar uma petição que, no fundo, seja ela qual for, vem requerer a esta Casa que reflita, que delibere, que ajude a alterar. No fundo, vêm solicitar aos deputados e às deputadas desta Casa que se juntem a eles, cidadãos e cidadãs, nas suas reivindicações, por as considerarmos justas e razoáveis. É costume, dizia eu, obrigatório e justo fazê-lo, e neste caso também, relativamente aos peticionários desta petição contra o encerramento da Escola do Salão, o Bloco de Esquerda falo com gosto. Apesar de aceitar e compreender muito bem as justificações dadas pelo Sr. Presidente da nossa Assembleia na sua intervenção de há pouco, não posso deixar de, em nome do Bloco de Esquerda, assumir a cota-parte de responsabilidade que seguramente temos pelo facto de uma petição entrar nesta Casa, na casa de todos os açorianos e açorianas, e só ser analisada ao fim de um ano de existência. É evidente que o modo de funcionamento, a produção, os rituais do trabalho parlamentar podem justificar todos os atrasos. Mas aí, senhoras e senhores deputados, eu tenho que dizer que se calhar todos teremos que fazer um esforço de reorganização para que esta situação, ou situações como esta, não se repitam. Porque não vale a pena apelarmos permanentemente e justamente à participação das pessoas e, sobretudo, à credibilização da política e da capacidade política de alterar as suas vidas para melhor, fazer isto todos os dias e, simultaneamente, levarmos um ano a responder aos seus anseios. E, por isso, também, nós, esta bancada, assume a cota-parte das suas responsabilidades. Relativamente ao conteúdo e ao teor desta petição, eu atrevo-me a dizer que pouco mais há a acrescentar depois das intervenções dos senhores deputados que me antecederam. Mas, mesmo assim, ainda restam 2 ou 3 comentários a fazer sobre a surreal vivência, o surreal episódio que estes pais, estas mães e estes encarregados de educação das crianças da Escola Básica Integrada e Jardim de Infância do Salão viveram no espaço de 3 dias, senhoras e senhores deputados. Porque, na realidade, nós estamos a falar de uma situação em que os encarregados de educação matriculam as crianças numa quinta, na sexta têm conhecimento via RTP Açores que a escola onde tinham acabado de matricular os seus educandos vai ser fechada e no sábado recebem telefonemas, alguns deles, telefonemas, senhoras e senhores deputados, para decidirem onde é que afinal querem pôr os seus filhos, porque na escola onde os tinham acabado de matricular 2 dias antes, eles não poderiam ficar. Tudo isto junto é importante relembrarmos e consta do relatório da Comissão de Assuntos Sociais, tudo isto junto com ameaças de denúncias ao Ministério Público dos pais, das mães e dos encarregados de educação que se recusassem a fazer esta transferência dos seus filhos. Isto para chegar aonde? Para chegar ao seguinte: este episódio, do ponto de vista da sua metodologia, eu diria que é o exemplo absolutamente acabado daquilo que nenhum governo pode fazer. O autoritarismo e a arrogância são características do conservadorismo mais atávico, mas não podem ser características de um socialismo progressista. E é isso que se espera numa região que é governada pelo Partido Socialista, neste caso dos Açores. E, portanto, a arrogância e o autoritarismo da senhora Secretária Regional da Educação neste processo é absolutamente criticável, lamentável, condenável a todos os títulos. E um governo regional que dá o seu aval e que não tem uma única palavra de crítica para ele, ou o Partido Socialista que se porta ao mesmo governo que também não a tem, não vai no bom caminho do nosso ponto de vista.
Nesta casa foi aprovado há algum tempo um diploma que, também vindo da autoria desta mesma governante, da Sra. Secretária Regional da Educação e Formação, que aplicava, instituía as coimas aos pais, às mães e aos encarregados de educação que se demitiam da escola e que se demitiam da educação dos seus filhos e filhas. Ora, no caso concreto da Escola do Salão, se alguém tem que levar uma coima, é a Sra. Secretária Regional da Educação. Tem que levar uma coima por um comportamento de desrespeito absoluto pelos pais, pelas mães e pelos encarregados de educação, que chama para a escola e aos quais aplica coimas, quando eles lá não vão. Porque neste caso concreto, os pais e as mães e os encarregados de educação vieram. E a datação desta petição é poucos dias depois do episódio lamentável que eles viveram. Vieram e não tiveram resposta. Nenhuma das suas razões mais do que razoáveis e sensatas relativamente ao sucesso dos seus educandos, ao bem-estar dos seus educandos, à segurança dos seus educandos, foi levada em consideração pela Sra. Secretária Regional da Educação. E a inventariação que eles fazem na sua petição, no corpo da sua petição, são bem a prova de que nenhuma razão, nem legal, nem sequer pedagógica, pode ser invocada, neste caso concreto, para o encerramento desta escola. Finalmente, chamar, inevitavelmente, à coação que, ao fim de um longo processo de tentativas de justificação da Sra. Secretária Regional da Educação, todas elas para justificar o injustificável, porque nenhuma das justificações dadas se aplica ao caso concreto da Escola do Salão, a do memorando da Troika é verdadeiramente lapidar. Dizer que o memorando, a Escola do Salão tem que fechar. Porque o memorando da Troika diz, lá num sítio qualquer, que a Sra. Secretária diz que não sabia, nem se lembrava onde é que era, que as escolas com menos de 21 alunos têm que encerrar, é uma coisa, eu diria, hilariante, para não dizer outra coisa. Porque em nenhum sítio do memorando da Troika está escrita semelhante coisa, porque os deputados e deputadas desta casa não andam distraídos, porque os pais e as mães e os encarregados de educação das crianças da Escola do Salão não são tolos, não são desinformados. E, portanto, o Governo Regional tem que assumir as responsabilidades das suas decisões e não pode atirar tudo para a Troika, nem para além da Troika, que é exatamente aquilo que condena, e bem, ao Governo da República. E não pode fazer a mesma coisa, que é esconder-se atrás da Troika para justificar aquilo que não tem justificação. E, portanto, esta petição, mesmo que tardiamente analisada e debatida nesta Casa, é o exemplo acabado do que o Governo Regional, em nome do socialismo, de que se reivindica, não pode repetir, e é uma chamada de atenção a esta Câmara, para que nós temos que reorganizar de alguma maneira os nossos trabalhos e os peticionários não podem ficar um ano à espera que nós digamos alguma coisa sobre a sua mobilização e sobre o seu pedido de ajuda e de apoio a nós que os representamos nesta região e nesta Casa. Muito obrigada, Sr. Presidente.